no arrasto dos jogadores de beirada e na profundidade do Luca por dentro. Acho que funcionou bem. A gente passou a empurrar, a fazer o Flamengo se preocupar com as suas costas. Criamos oportunidades na individualidade do Luiz, né, do Biel, né, nas profundidades do Luca. E eu acho que fomos premiados, né, com um segundo tempo superior ao nosso adversário, no que diz respeito às oportunidades geradas, né, nem tanto por ficar mais com a bola. Né, premiados com um gol no final, que nos deu a vitória num clássico importante, né, de uma semana bastante tensa, né, em função do último jogo, mas que prova que esse grupo é um grupo que reage bem a esses momentos, né, e reagiu mais uma vez e recoloca as coisas nos trilhos, num momento importante de um viés que a gente precisa estar de subida, sobretudo nos jogos de Libertadores e Copa do Brasil que a gente tem logo ali na frente. Agora é a vez da Paula Carvalho, do GE. Boa noite, Paula. Boa noite, Daniel. Boa noite aos amigos. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Apesar da vitória no Fla-Flu ali nos minutos finais, até aproveitando um pouco o que o Bruno falou do primeiro tempo, que até você comentou que o Fluminense ficou pouco com a bola. O Fluminense ficou pouco com a bola e quando tinha a bola ele era facilmente combatido, né? Pelos números, foram 10 zagueiros do Flamengo no primeiro tempo, só 3 do Fluminense. Isso porque o Fluminense estava numa estratégia de se defender. O que você atribui isso? E também falar um pouquinho das substituições que melhoraram bastante o Fluminense. Porque o Fluminense jogou dessa forma no primeiro tempo, aconteceu também em outros jogos, e como as substituições melhoraram o Fluminense hoje. Obrigada. Acontece porque é característica da equipe do Flamengo, primeiro pressionar muito e quando perde a bola buscar retomar em bloco alto. Né? E a gente não conseguiu organizar essas ações com mais lucidez para, sobretudo, os momentos que nós conseguimos inverter o corredor da onde nós estávamos e fizemos a bola entrar no outro lado, a gente conseguiu progredir, chegar no terço final e perto do gol do Flamengo na primeira etapa. Mas em outros momentos que a gente dava na zona central para o Flamengo pressionar de frente, havia uma retomada, né? Então, mas não é planejado e a gente tem que contextualizar sempre com o adversário, com a capacidade do adversário, com o tipo de jogo, de proposição do adversário. Gostaria eu de poder ter ficado mais com a bola, né, poder fazer o Flamengo sofrer um pouco através da posse, né, mas a característica do nosso time, né, pelos atletas que nós temos, não nos permite muitas vezes ter esse tipo de jogo. A gente tem que se adaptar ao que a característica dos nossos jogadores nos permite. Né. Na segunda etapa, né, buscando, como eu disse, um pouco mais a velocidade, né, em função até do Flamengo tá buscando o seu gol, a gente teve espaço e conseguiu aproveitar as costas, né? Foram 2 tempos distintos, mas não menos importantes. Como eu disse, fomos premiados com um gol no final, que nos deu essa vitória no clássico, que, como eu disse, recoloca nos trilhos o que saiu logo ali atrás. Agora é a vez de Vitor Lessa, da Rádio Globo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos, boa noite, Roger. Roger, eu queria te perguntar primeiro sobre uma dúvida que eu tenho, uma percepção, ela pode ser correta ou não, você pode me dizer, é que às vezes você talvez demore um pouco a mexer no time, porque tem receio de que a estrutura que está montada, que você vinha tendo mais consistência e você faz uma alteração e pode desencadear uma série de acontecimentos e aí o time pode se perder em meio a essas substituições com essas mudanças. E hoje, quem entrou, todos os jogadores que entraram participaram desse gol, decidiram o jogo. A verdade foi essa. Então, se isso te dá mais segurança para você também fazer as alterações durante o jogo. E uma outra situação, até o Odair, durante um bom tempo, sofreu bastante no Fluminense, com muitas críticas, principalmente nas redes sociais. Você, querendo ou não, tem classificações garantidas aí para as oitavas de final da Libertadores, da Copa do Brasil. Vinha tendo o início brasileiro ok. Essas críticas, elas chegam até você, elas te abalam de alguma maneira, interferem no seu trabalho de alguma maneira. Como é que você absorve isso no dia a dia? Obrigado. Então, não, com relação à primeira pergunta, com relação à estrutura, não. Né? Eu me movimento com o que está acontecendo no jogo. Né? A intenção de muitas vezes você não trocar no intervalo, por exemplo, quando o placar está zerado para os dois lados, é você acreditar que com a conversa no intervalo, né, você vai votar diferente. Né? A partir do momento que você percebe que isso não está acontecendo, começa a se lançar a mão das substituições, né? Mas nunca pensando na estrutura. Né? A estrutura ela se altera, né? E ela pode ser alterada com a mexida de característica das posições, como aconteceu hoje.
né? Ao colocar o Luca na frente, que é um jogador de velocidade, você ficou com a mesma estrutura, mas mudou a característica, né? A gente não pode ficar muito preso a questão né, do desenho que está dentro de campo sem pensar na característica dos jogadores, né? Eu posso alterá-la de várias formas, entre elas mudando a característica, que foi o que eu preferi hoje. Não tem muita mágica no futebol, né? Por vezes se pede alternâncias. Como é que o treinador vai ter alternâncias de estrutura dentro de um cenário que você tem um jogo a cada 3 dias? Né? Hoje o treinador de futebol ele vai se basear naqueles que escala bem e troca bem, só isso. Porque não há tempo para mexer em estrutura. Né? Porque aí sim, né? Daqui a pouco você corre o risco de desestabilizar, né, o mecanismo, né, que vinha dando certo. Agora, a outra questão, qual que era? Desculpa, acabei me alongando, esqueci. Sobre como você lida com as Ah, críticas que eu então, mandei tá. muito aqui quando eu entrava aqui. Não, assim, eu não tenho mídia social, eu não olho o que escrevem a respeito de mim e do time. É uma forma da gente se blindar, né? Mas evidentemente que a atmosfera e o ambiente pesado, ela fica perto de você, né? E tentar lidar com a melhor naturalidade possível, né? Mas eu entendo esse movimento da internet e penso que se cada um estiver dentro do seu desses agentes do futebol, que somos nós, os treinadores, os jogadores, que são vocês da imprensa, né, que são os torcedores de uma geral. O problema ele acontece quando cada um quer entrar no ambiente do outro, né? Quando eu quero pautar o que vocês vão me perguntar, ou acreditar que a pergunta é certa ou ruim ou boa e não desejar responder, né? Quando por vezes o torcedor quer fazer jornalismo através da rede social ou fazer futebol tentando pautar quem eu devo tirar ou colocar, ou quando vocês também desse lado desejam fazer futebol, muitas vezes se manifestando como torcedores, né? Esse respeito, né? Essa convivência, ela tem seus limítrofes, né? E como profissional eu entendo todos os lados, mas eu não me movo pelas críticas, né? Eu preciso ter a autonomia, né, para poder tomar minhas decisões, né? Eu respeito o torcedor quando ele dou o direito dele não gostar das substituições ou das escalações que eu faço ou da forma que o time joga, mas eu também não abro mão de poder ter essa autonomia de tomar as decisões, né? Senão não faz sentido, né? Se eu me mover a todo momento pelo que o torcedor me pauta, pelo que a imprensa especializada acredita que deva ser certo no meu trabalho, eu não vou fazer. Então eu prefiro ficar com as minhas convicções. Eu vou gostar muito de que quando as minhas convicções vão na direção de vocês e na direção do torcedor, né? Mas vou me pautar pelas minhas decisões. Então, não vejo, e costumo não ver também quando eu sou elogiado, porque também seria injusto, né? Só na crítica positiva eu me senti valorizado, lisonjeado, e não querer aceitar crítica negativa. Então, eu prefiro não ver em nenhum momento, é uma forma de defesa também, dentro desse universo que hoje lida muito com isso tudo. Agora a vez a Luísa Sá do Lance. Boa noite, Luísa. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Roger, eu queria te perguntar sobre a opção pelo Casares hoje. O que você achou da entrada do Nenê, que na minha visão ele entrou bem? E se você acha que o Nenê pode ser, de repente, esse cara que entra no segundo tempo para dar aquele gás a mais, porque ele já numa outra situação que você também optou pelo Casares como titular, ele já entrou bem e também participou do gol do Fluminense na outra situação e nessa também. E só uma outra perguntinha, questão do centroavante, né? Você perdeu o Abel e o Bobadilla para esse jogo, os dois sentiram. Por que você optou por não levar nenhum centroavante de origem mesmo para o banco? Sei da base ali, né? Das opções que tinham, seja o João Neto ou o próprio John Kennedy, que não vem sendo relacionado. Obrigada. Então, o John Kennedy não vem sendo relacionado pelo fato de não estar à minha disposição, né? Ainda.
O João Neto eu coloquei um pouquinho no outro jogo, né? Ainda falta muita estrada para o João e um jogo decisivo, um clássico. Eu preciso também contar e preservar e entender que há processos a serem cumpridos, né? Eu levei para aquele jogo para colocá-lo um pouquinho em campo, mesmo diante daquela adversidade, para ver como é que o jogador se comporta também, né? Esse processo ele é gradativo, né? Assim como foi o processo do Luiz, que conversando com ele, eu disse: Luiz, vamos dar um passo atrás, né? Por vezes eu tento fazer que tu readquira a tua confiança no jogo, te colocando na partida, e às vezes tu já entra com a confiança mais baixa e em vez de melhorar, a gente ainda faz tu perder a confiança. Então eu vou te tirar de uma relação para tu esvaziar a cabeça, não pensar num processo de jogo a cada 3 dias, né? Voltar para o treinamento, ganhar a confiança no teu jogo novamente a partir do treino, né? E a gente viu hoje um Luiz diferente, já renovado, né? Indo para cima dentro da sua característica. Isso faz parte das minhas atribuições, né? Com relação à escolha do Casares, foi porque acreditei que a gente precisava ter um pouco mais do jogo de posse, né? Um meia mais articulador do que o Nenê. O Nenê é um jogador que também articula, mas joga mais em profundidade, né? Para que a gente tentasse sair um pouco mais apoiado. O que não aconteceu no primeiro foi que nos momentos que a gente chegava, que o Casares chegava perto da bola, a gente levava a bola para longe dele, né? Não acionava devidamente para que ele pudesse articular. As poucas vezes que ele tocou na bola em articulação, os momentos que ele teve na bola, ele conseguiu dar prosseguimento no jogo, principalmente nas inversões de corredor, né? E o Nenê é sempre uma opção, né? Eu já falei a respeito dele, né? As capacidades físicas dele, né? Claro que quando você entra depois que o jogo já está quente, você perde ritmo, né? Isso é a parte ruim do processo, mas você com o tanque cheio, os jogadores já com energia reduzida, pode dar uma vantagem, né, para o jogador com as características dele, né? Tudo é possível. Ele entrou bem realmente nas 2 vezes que saiu do banco, né? Agora depende muito do que a gente espera para a partida, né? Hoje ele foi muito bem, de fato. Agora com Caio Blois do UOL. Boa noite, Caio. Boa noite, Roger. Boa noite, Daniel. Boa noite, os amigos, meus colegas de imprensa. Primeiro, parabéns pela vitória, Roger. Queria te questionar, aproveitando até o gancho que você falou do processo gradativo dos jogadores. Hoje, os jogadores que saíram do banco e deram uma resposta positiva, eles já estiveram em um outro momento, criticado até fora da relação. O Luca, que entrou muito bem, esteve em muitos jogos fora da relação. O Nenê estava no banco de reservas, agora foi uma opção sua colocar o Casares. O Luiz Henrique ficou fora da última relação, e o André, que fez o primeiro gol como profissional, inclusive. Por pouco ele poderia ter deixado o clube em função de outras opções, e tudo isso aconteceu, o processo se deu dessa maneira, e hoje todos eles participaram de uma vitória importante, e como você falou, tira a pressão depois de uma semana muito tensa. Queria que você falasse sobre o processo desses jogadores, como eles ajudaram, e se você também, dentro disso aí, observa, e dentro da fase ruim que o time estava vendo, consegue observar formas de dar alternativas ao time sem muito tempo para trabalhar. Obrigado. Então, não é porque a gente venceu o clássico que está tudo certo novamente, não, né? Nós temos muita coisa para corrigir ainda, né? Mas, de fato, a vitória no clássico, da forma como foi, ela dá uma tranquilidade maior. Mas eu entendo o processo dessa forma, né? Lá no começo do ano, quando ainda o Michel estava aqui, o Caio estava aqui, né? Eu chamei e disse que eu passaria Biel e Kaique na frente deles, porque eu precisava vê-los jogando, né, para ver se aguentariam esse processo e poderiam ser incorporados e ser um reforço de Xerém nesse momento, né? No estadual eles foram muito bem, e o Caio se resignou a trabalhar, né, para esperar essa oportunidade, né? Quando eu passei na frente do Luca, né, alguns jogadores, o Luca baixou a cabeça e trabalhou, né? Isso é acreditar no comando, acreditar que o processo é esse. O Luca vinha fazendo grandes treinos, né? E eu sempre frisava, não, continua assim, quando aparecer a brecha, né, eu vou colocar em campo, né? O André da mesma forma, esse é um processo diário, que por vezes o torcedor não tem acesso, né? Porque hoje em dia a gente tem pouquíssimas imagens também do dia a dia dos jogadores, de como funciona essa evolução.
né? Deixando todo mundo em ponto de expectativa, né, em otimismo que pode ser usado, né, isso também gera bons frutos para a gente, né? E isso vai acontecer mais vezes, porque daqui a pouco o João Neto vai estar com a gente, o Martins vai estar com a gente, o Gustavo vai estar com a gente, e o que a gente tem que ter o cuidado é de não colocar esses jogadores numa fogueira em campeonatos, como infelizmente tu tem que lançar jogadores precocemente, né, por causa da demanda de jogos e lesões e suspensões, né? Esse é o processo que eu acredito, né? Tanto o Luiz, quanto o Kaique, quanto o Biel não são jogadores prontos, né? Calegari, não são jogadores prontos. São grandes jogadores que precisam de tempo e espaço para poder, inclusive, atravessar maus momentos para se tornarem grandes. Para encerrar, a vez de Cícero Melo, da ESPN Brasil. Boa noite, Cícero. Boa noite, Daniel. Boa noite aos companheiros, quem está assistindo aí a live. Boa noite também para você, Roger. Roger, eu estou preparando uma matéria sobre a volta do Fluminense à Libertadores da América, depois desse tempo todo ficou parada. E eu tenho duas questões para você, por favor. Assim que o Fluminense se classificou para as oitavas da Libertadores, com aquela grande vitória e a grande atuação contra o River Plate, sentiu uma empolgação muito grande dos torcedores tricolores, já dizendo que o Fluminense era favorito absoluto para seguir adiante, eliminar o Cerro Porteño e já pensando em coisas maiores na Libertadores. Quando o Fluminense teve essa queda de produção, já foi ao contrário. Os torcedores estão muito preocupados, muitos achando que vai ser difícil passar pelo Cerro Porteño. Então, a questão que eu te... São duas perguntas. A primeira, se você já encontrou uma resposta, por que o Fluminense teve aquela queda de produção tão grande depois da vitória contra o River Plate, da boa atuação contra o São Paulo? E a outra, você acha que uma vitória do tamanho dessa contra o poderoso time do Flamengo pode devolver ao Fluminense a confiança e o futebol suficiente para voltar a ser favorito e eliminar com segurança o Cerro Porteño e seguir adiante na Libertadores? Grande abraço para você, Roger. Boa noite, Cícero. Então, é natural, o torcedor ele reage ao que... Muito mais do que às vezes acontece dentro do campo é o resultado, né, Cícero? Até porque eu já, nessa longa carreira de 30 anos, 10 anos como treinador, meus times já foram criticados por jogar bem e não ganhar, né, e por ganhar sem jogar bem também, né, porque o torcedor, ele no primeiro resultado que você não conquista com seu time atuando bem, ele entende que está tudo certo. Mas depois do segundo ou terceiro sem jogar bem também, ou criando muito e não finalizando, né, você também vai ver a crítica. Né? Então o torcedor ele é passional. Né? E muitas vezes eu também concordo com o anseio, com o nervosismo, com as dúvidas do torcedor dentro de campo, porque também às vezes a gente gostaria que fosse um pouco diferente. Né? Mas as coisas não se resolvem muitas vezes da forma como a gente deseja. Né? Eu só gostaria de acrescentar que eu acho que não foi só o jogo contra o São Paulo. Eu acho que também teve o jogo contra o Red Bull Bragantino. Né? E depois eu acho que ainda também teve a segunda partida da Copa do Brasil, se eu não me engano. Né? Nesse meio. Mas, pois bem, eu acho que desses 4 jogos agora sem vencer, nos 2 resultados de derrota, que foi para o Atlético Paranaense e contra o Atlético Goianiense, de fato, nós não fizemos boas partidas, né? Mas o que a gente... Hoje no futebol, todos os times, ou se pede para que todos os times proponham jogo, né? Que tenha uma disputa pela posse da bola, como se ter a bola durante a maior parte do tempo fosse o significado de vitória. Né? E busquei fazer um time com as características de jogadores que a gente tem. Né? E por vezes quando não jogar bem, nós temos que buscar pontos. Né? Mas a gente tem que sempre buscar perseguir, jogar da forma como o torcedor gosta, ele tem que sentir orgulho disso. E por vezes, quando não acontece, ele tem as suas expectativas reduzidas. Né? A gente espera, o que eu imagino que possa ter acontecido é que naturalmente ninguém consegue fazer 100% de uma temporada em alta. Vão haver desgastes, justamente psicologicamente, depois desse jogo contra o River e na sequência do jogo contra o São Paulo, em algum momento vai ter uma baixa,
né? Porque você não consegue estar com a corda esticada sempre. Jogadores vão entrar em momentos de uma fase técnica individual, haverão as suspensões e as lesões, né? Tudo isso conspira, né? Na tentativa do treinador tentar buscar alternativas, por vezes você vai errar a mão, né? Eu também não sou passível de erro, eu erro e erro bastante, né? Mas na média os resultados mostram que a gente está no caminho certo, né? Espero que esse seja um viés de alta, né? Depois de vencer esse clássico importante. O Fluminense vai mais fortalecido para jogos contra o Cerro Porteño depois dessa derrota da vitória de hoje? É o que a gente espera, né, Cícero? Que esse seja o viés de subida, né? Que a gente tenha tido essa baixa e a partir de agora a gente comece viés de subida para esses jogos da Libertadores e Copa do Brasil. Boa noite, Roger. Boa noite, colegas. Muito obrigado.